Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo a todos vocês. Deus os abençoe. E vamos ouvir o Evangelho dessa terceira semana da Páscoa, que está em João 6, de 35 a 40. Disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é esta a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, dando continuidade no discurso sobre o pão da vida, que nós iniciamos semana passada, segunda-feira ouvimos um trecho, ontem, devido à festa do evangelista São Marcos, dá uma pausa e depois nós continuamos esta reflexão nesse tempo da Páscoa, aprofundando o sinal que Jesus nos deixou, que é a Santa Eucaristia. E Jesus no Evangelho afirma com veemência ser o pão da vida. Sem crer e alimentar-se dele, nenhum ser humano viverá. A vida é de Deus. Deus é o Senhor da vida. Sem ele nada subsiste. O Pai enviou seu Filho unigênito, Senhor da vida, para que o ser humano vissem, crescem nele, para obterem novamente o que o pecado havia nos roubado, a vida em plenitude. E Jesus se apresenta como alimento para todos os seres humanos. Porém, os seres humanos o veem, mas não dão crédito à palavra de Deus. As pessoas o veem, mas não creem. Há uma cegueira que traduz em descrença, falta de confiança e, consequentemente, fechamento do coração humano para o seu Senhor e Criador. Aqueles que são de Deus se deixarão seduzir e conduzir por Deus. Esses reconhecerão Jesus como o enviado do Pai, o acolherão como Salvador, e os que acolherem Jesus serão acolhidos pelo Pai. O Pai deu ao Filho o poder de dar a vida e de ressuscitá-los no último dia. Para Jesus, irmãos, ter fé é estar em comunhão com sua pessoa. Isso é fé. Fé não é um sentimento. Fé é dar uma adesão à palavra, à pessoa de Jesus e olhar para ele e dizer eu creio. É olhar para aquilo que a igreja celebra e dizer eu creio. Olhar para a Eucaristia e dizer eu não vejo, mas eu creio. Crer. À medida que crê, se vê o Filho e reconhece suas relações, a relação dele com o Pai, expressas em sua obediência, submissão. Crer significa ainda ir a Jesus, tornar-se seu discípulo, é estar ligado a ele pelo que ele é. Quem crê em Jesus, aceita sua pessoa, adere a ele, dá crédito à sua palavra. Quem nele crê, adere a ele dando-lhe um sim total, definitivo, de inteira doação incondicional. É nessa perspectiva que aquela pessoa que crê em Jesus, ela vai se unindo a ele, formando com ele uma união íntima e se fazendo um com ele, como ele mesmo disse no Evangelho. Essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. E que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Por essa razão, nada mudará no último dia para quem crê em Jesus e para ele viveu e orientou toda a sua vida. O último dia para quem crê ou para quem acreditou em Jesus e o acolheu nesta vida será apenas o desenvolvimento do presente. Só quem desde já possui a vida eterna ressurgirá, viverá com ele. É a promessa de Jesus. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus quer dar-nos a vida em plenitude. O pão da terra conserva a vida, mas não nos faz ressuscitar. Jesus quer que participemos da sua ressurreição, porque esta é a vontade do Pai. E Jesus abre-nos um caminho através da morte até a ressurreição plena. Ao dar-nos o seu corpo na Eucaristia, Jesus comunica-nos sua vida de ressuscitado e alimenta-nos, e alimenta essa vida em nós. Por essa razão, a Eucaristia é penhor de ressurreição. Repito, é penhor de ressurreição. Jesus abriu-nos o caminho para a vida eterna, porque ele se entregou à morte por nosso amor e na oferta de si venceu a morte. E na Eucaristia que comungamos, Jesus renova o dom de si mesmo. Isto é meu corpo, que vai ser entregue por vós. Meus irmãos e irmãs, receber a Eucaristia é receber aquele que se ofereceu por nós até a morte e, portanto, receber a força para percorrer o caminho, o mesmo caminho que Jesus percorreu. Que Deus nos oriente e que o Senhor nos dê toda a luz para entendermos a grandiosidade e o amor que devemos ter e a confiança que devemos ter em Jesus presente na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.